Salve, salve galera que acompanha o canal EduSom, sejam muito bem-vindos. E é o seguinte galera, se você gosta de som automotivo, dicas de som automotivo, o mundo do som automotivo, eu peço que se inscreva no canal, deixe o seu like, que isso é muito importante para o nosso crescimento aqui da família EduSom. Hoje eu venho tirar uma dúvida de alguns inscritos, que é uma dúvida muito recorrente, porque hoje no mercado de som automotivo, muita gente está migrando para o som residencial, som automotivo residencial. A pessoa monta um sistema de som automotivo com fonte e não quer utilizar baterias, tá? Então, o que muito está surgindo é a dúvida: e a minha tomada da minha casa, ela suporta essa tensão, essa corrente que essa fonte vai gerar, esse consumo de energia que essa fonte vai gerar? Porque a galera pensa assim, poxa, 70 amperes, 100 amperes, 150 amperes é muita coisa, realmente é muita coisa. Porém, galera, a fonte ela converte uma tensão elevada, né? Geralmente é 127 ou 220, com uma tensão pequena. Geralmente entre as fontes aí até uns 150 amperes, entre 10 amperes de consumo da corrente de entrada da rede, até no máximo 25, 30 amperes. Tá, Edu? Então, a minha tomada da minha casa suporta ou não essa conversão, né? Então, quando a gente trabalha, que a gente fala em lei de ohms, tá? Toda vez que a tensão for alta, me desculpe, a tensão for alta, o consumo de amperagem, que é a corrente, é menor. Se você tem uma fonte que ela em 110 ela libera 100 amperes, consumindo, exemplo, 20 amperes de corrente da sua rede, em 220 essa corrente diminui para apenas 10 amperes. Isso é só um exemplo para vocês, para você que é leigo, sacar a parada que eu estou tentando explicar para vocês. Então, como saber, Edu, se a minha fonte não vai danificar a tomada da minha casa, tá? A grande maioria das tomadas suportam aí até 30, 35 amperes, tá? Então, vou mostrar para vocês como fazer isso aí. Então, aqui eu tenho dois manuais. Eu tenho o manual da fonte da Powerus, uma PW100, e eu tenho o manual da fonte usina 120, que é a usina lançamento. Então, galera, como que a gente vai fazer essa conta? Então, vou mostrar para vocês agora, tá? Vocês vão pegar o manual da sua fonte, tá aqui, ó, o manual da fonte. Diz aqui que essa fonte em 127 ela puxa 20 amperes, tá? 127 ela puxa 20 amperes. Então você vai pegar esse número, o 20, a gente vai pegar o 20 e vai dividir por 127. A gente vai chegar nesse 0,15, tá? Então digamos que você tem uma fonte de 150 amperes. Então você vai multiplicar pela amperagem da sua fonte. Seria 23 amperes, seria tranquilamente para a sua fonte numa tomada 110, ela vai puxar 23 amperes. Isso na hora do grave, na hora que você mais exige da fonte, na hora que você está tocando o som no máximo que ela está conseguindo mandar os 150 amperes, o seu consumo vai ser de 23 amperes de corrente na sua rede 127. Tá, Edu, mas a rede da minha casa ela não é 127, a rede da minha casa é 220. Então, com o mesmo manual da usina, tá dizendo aqui que essa mesma fonte de 120 ela tem um consumo máximo de 12 amperes. Então a gente vai pegar 12 amperes, a gente vai pegar 12 e dividir por 220, que a gente vai ter um consumo de 0,054, e aí a gente vai multiplicar por 150, que é essa sua fonte que você está querendo utilizar na sua casa. Então a gente vai ter um consumo de 8,18, galera. Então é um consumo bem tranquilo, tá? Toda vez que você tem uma tensão alta, a sua corrente de consumo vai ser baixa.
tá? Então a corrente de consumo foi menor do que ligando em 127. Então em 220 ela puxa menos corrente, né? Já em 220 ela vai puxar mais tensão do que corrente. Então essa conta ela é muito simples, galera, muito fácil de se fazer. A fonte da Powerus também tem aqui, ó, dizendo que no seu 110 ela consome 19 amperes e no seu 220 ela consome 11 amperes. É tão simples, é só você pegar o consumo em 110 ou 220 e dividir pela tensão da sua rede. Se a sua rede é 220, você vai dividir por 220. Se a sua rede é 127, você vai dividir por 127. Se a sua rede é 110, você vai dividir por 110. Então, mais uma dica top. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, que isso contribui demais com o crescimento da família EduSom. This is the day you became a Hollywood horror.